criadas durante o processo, mesmo o processo de filmagem, né? É isso, já falei demais. Tem muita coisa apetitosa e gostosa de falar. Já que foi uma das últimas, está fresco na cabeça. Como em O Som ao Redor e Aquários, e também no Retratos Fantasmas, os capítulos não foram escritos no roteiro. No caso do Retratos Fantasmas, o filme não teve roteiro. Mas no Som ao Redor, Aquários e nesse, os capítulos entraram na montagem. Não é possível prever a respiração de um filme na mais precisa respiração antes do filme estar na montagem, né? E é na montagem que o filme talvez me mande um pedido e dizer: Kleber, eu estava pensando em se eu tivesse um capítulo. E aí você vai analisar e entender se é possível. Eu acho que faz sentido, porque depois do prólogo, que o filme não chama de prólogo, você não sabe o que é um prólogo, vem o primeiro capítulo. Eu acho que se funcionar para vocês que estão vendo, é como se fosse ele brinca com a sua imaginação, né? O pesadelo do menino. Tem um menino. Interessante. Transfusão de sangue. Talvez tenha algo violento acontecendo. E acontece. Mas não é sobre aquilo, é sobre outra coisa. Então, geralmente são jogos com palavras, né? O cães de guarda-costas, no Som ao Redor, a recorrência da palavra clara no Aquários. Então, sim, eu acho que tem um aspecto literário, mas há algo também muito forte de uma tela com palavras, né? Uma tela larga com palavras. É algo que eu gosto. Você pode me lembrar de outra coisa? Final. Falando de provas, as fotos. As fotos. Se isso já estava no roteiro, já estava. Não, é o filme mais próximo do roteiro de todos os filmes de Kleber. Acho que menos uma cena. Olha. Mas... Uma parte de mim fica envergonhado de ouvir isso. Mas outra parte eu fico orgulhoso também. E essas imagens já estavam escolhidas, assim, por essa coisa de introduzir a ditadura através de imagens boas daquele Mas a gente período. mudou até o último minuto. Mas algumas já estavam. Na verdade, eu escrevi no roteiro que seriam só telenovelas, só novelas clássicas, inclusive a maior parte delas eu era criança nos anos 70, então eu escrevi especificamente Irmãos Coragem, Dancing Days, Escrava Isaura. Mas aí o meu amigo Cleodon Coelho, ele que trabalha ele é muito bom de achar materiais de arquivo, fotografias. Ele me mandava tanta coisa incrível que eu comecei a entender que seria muito arbitrário eu ignorar todas as outras fotos maravilhosas que estavam chegando de cinema, de televisão, de música. Por exemplo, eu vi a foto dos Trapalhões, que eu acho que é a foto mais linda e mais triste que eu já vi dos Trapalhões, e eu me apaixonei por aquela foto. A Lira do Delírio, que é um filme que eu gosto muito, o Iracema, do Bodansky, o Lúcio Flávio. Então tem o lado novela, tem o lado cinema, e tem aí tem Clara Nunes, por exemplo, que é maravilhosa aquela foto. Caetano e Bethânia. Mas o Marcos, quando você fala introduzir a ditadura, eu nunca, no roteiro, eu nunca pensei apresentar os anos da ditadura. Eu sempre pensei em apresentar a década de 70 no Brasil. Eu acho que a ditadura, ela realmente estava sempre atrás do que eu estava pensando. Eu acho que se eu conseguisse reconstruir aquele tempo histórico, não só com direção de arte e figurinos, que são trabalhos muito bem feitos por Rita e por Thales, mas que tivesse também nas situações humanas e nas palavras,
aí eu achei que eu teria uma boa reconstrução histórica. E é muito curioso, eu nunca cogitei ter imagens de tropas na rua. Para mim sempre seria a cultura, né? Sempre seria a telenovela, e depois eu trouxe os outros elementos, mas eu acho que a cultura, ela realmente para mim fala mais alto do que as imagens que a gente está tão habituado a ver já, né, em tantos filmes. Bom, ainda a elipse final, né, que eu acho que é uma coisa que está sendo... As primeiras pessoas que estão vendo agora nas pré-estreias, muitos não gostam, né, outros... Eu particularmente gosto muito. Você sabia desse risco, assim, de ser anti... e contra a expectativa do público, assim? Eu tentei escrever a cena de morte do Armando, mas eu não consegui nem terminar. Eu não estava interessado em filmar aquela cena. Eu acho que a partir do momento que a cena começasse, você saberia exatamente que tipo de cena seria. E eu acho muito mais forte o filme mudar o ponto de vista e você entender que toda aquela história tão cheia de vida daquela pessoa, na verdade é só um pontinho no panorama geral, né, da coisa. Eu acho essa uma ideia forte que... Eu não sei, eu sou filho de uma historiadora e cresci com minha mãe contando como ela descobriu algo numa carta ou num jornal ou numa correspondência, ou como ela ficou sem resposta para algumas coisas, né? E também eu fui jornalista e tinha pesquisa que eu gostava de fazer, e às vezes eu descobria coisas que eu achava desagradáveis no arquivo, numa foto, numa matéria. E eu acho essa uma ideia, eu acho uma ideia forte, assim. Eu acho que fala muito sobre a força dos fatos brutos, né? Porque você encenar aquela morte, e a gente estava acabando de ver de uma sequência extremamente violenta, então eu achei que do ponto de vista de tom ia ficar repetitivo e simplesmente para mim eu nem terminei a cena, como eu falei. E eu gosto muito da revelação pela imagem. Aquela imagem, ela vem muito de uma experiência. Eu era criança e eu vi na revista Manchete uma reportagem de fotojornalismo do sequestro do Aldo Moro, o primeiro-ministro italiano. E foi um sequestro violentíssimo, os seguranças foram assassinados com metralhadora. E as fotos, elas eram do tipo que hoje em dia não se fotografa dessa forma, o fotojornalismo. Muito franca, com os homens mortos, assim, sangue. E eu queria recriar um pouco daquela estética, né, com o corpo dele no chão, que é o tipo de foto que eu chamo de franca, uma invasão completa, né, da privacidade do morto. Eu queria usar essa imagem como revelação, e não alguém falando, contando, e uma verbalização do que aconteceu. Tem tudo a ver, porque aquela sequência anterior que é violentíssima, longa, né, uma longa sequência violentíssima e brilhantemente encenada, é incrível, assim, parabéns por tantas outras coisas que o filme tem, mas aquela sequência realmente é uau, impressionante, né? E só para completar, o meu grande assistente de direção, o Felipe Fernandes, que eu até dei o crédito de diretor assistente para ele estava muito preocupado o filme inteiro e me perguntou umas 3 ou 4 vezes se eu não tinha um plano B. Eu disse, não, eu quero, é assim que eu quero mesmo, vai funcionar. Algumas pessoas não têm gostado, muita gente tem gostado, algumas pessoas não têm gostado. Eu não sei o que dizer para elas. Ele não queria que o Armando morresse, né? Ele tinha questões emotivas por trás disso. A gente também não queria, né? Mas assim, eu não sei o que
que dizer para quem não entende ou não gosta, não sei. A gente tem que formar um saque, um número especial para serviço de atendimento ao clientela. Vamos passar para a clientela, eu acho. Bom, quem é que organiza as perguntas? Porque eu não estou enxergando muito bem daqui. Enquanto vocês organizam, só a Kleber diz assim, que o filme faz um elogio comovente ao cinema, à universidade pública, né? E ao arquivo, né? E que o arquivo tem o poder de revelar as maiores atrocidades, as coisas que os poderosos tentam esconder, mas que o arquivo traz a verdade e revela, em algum momento ele vai revelar aquilo que as pessoas querem esconder, né? E isso é lindo no filme, então parabéns por isso. Quem tem a primeira questão? Ali, o João. João, tudo bom, Marquinhos? Emily, Kleber, Alice, que bom estar aqui com vocês. Aproveitando a Feira do Livro, depois eu tenho um presentinho para dar para vocês. A pergunta é bem direta em relação à perna cabeluda. A estrutura do roteiro é maravilhosa, mas a perna cabeluda ela remete, além do que eu ouvi dizer que tinha uma reportagem sobre a questão da perna cabeluda, remete também à questão do corpo dos desaparecidos e a humanização desses corpos através de uma fábula, de uma fantasia. E ali a gente vê a perna do Rubens Paiva, a perna do Stuart Angel, a perna do meu tio. Então, queria que falasse um pouquinho sobre esse elemento fantástico do filme. Eu sou fascinado pelas lendas urbanas, né? Que é quando uma cidade, eu tenho certeza que Porto Alegre deve ter. Eu não sabia exatamente qual era o personagem, mas sabia que tinha alguma coisa a ver a estar perto de Wagner. E ser dirigida por Kleber. Então eu estava lá no domingo. E aí no domingo a gente tirou essas fotos que vocês viram. Eu encontrei com o Enzo, que é a criança que faz nosso filho, o Fernando, que já estava escalado antes de eu aparecer. Pasma, essa criança quer a minha cara, ela já existia. Então ela quer pra ser. Depois, no outro final de semana, a gente foi e fizemos o sonho, porque eles montaram também o plano da maneira generosa, que eu fosse chegando devagarinho na coisa. Mas eu não conseguia ler o roteiro, porque eu estava fazendo Renascer na época, gravando 14 cenas por dia. Às vezes, assim, no mínimo 14 cenas por dia, que a gente faz isso. Ela filmou nas folgas. E eu filmei nas folgas, eu gravava de segunda a sábado à noite. Por isso que eu cheguei lá no domingo. E foi engraçado porque eram duas coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, que tinha um grande volume de texto, um grande volume de tempo de tela na novela. Mas também, não necessariamente, algumas cenas se tirassem dali, das 14 que eu gravava, se eu gravasse só duas, estava um pouco dito assim. Mas a arte da novela é um pouco essa, né? É você dizer a mesma coisa algumas vezes todo dia, para que a pessoa assista a primeira vez. Então foram duas coisas que aconteceram simultaneamente, né? Estar em uma única cena com aquele tanto de importância, enquanto gravava 15 cenas que talvez duas fossem extremamente importantes. E eu estava com Ira de Santos, que eu também não sou boba, por isso eu tentei fazer. Então foi um pouco isso. E aí qual não foi minha surpresa quando eu assisti ao filme lá no Palela, lá em Cannes, que eu entendi de novo essa coisa de que a importância do personagem não necessariamente está atrelada ao seu tempo de tela. Foi aplaudida em cena. Foi uma loucura. Exato. O Robério, o delegado, me cutucou do lado e falou: foi pra você. Eu falei: eu acho que deve ter sido. E foi massa, assim. E mais louco pensar que esse encontro com o Kleber, bom, o roteiro dele, como ele mesmo já falou, é tudo muito, muito pensado, assim. Depois vi o roteiro e via essas imagens do roteiro, as imagens que algumas delas do roteiro, então algo que ele trabalha e se debruça muito. Mas a direção, ela não é exatamente né, segurando o nosso pescoço, né? Não, é solto, a gente fez várias versões da mesma cena. Quando acabou nem eu nem Wagner, a gente sabia se tinha prestado. De várias formas, né? E foi muito emocionante ver aquela personagem, né, dita ali pela boca daquelas outras personagens tão apaixonantes. Muito mais difícil do que você fazer 14 cenas por dia. Porque
Porque se eu fizesse aquela cena com a cabeça de 2025 em 76, eu tinha me lascado. E, enfim, foi massa, mas porque também tinha ele, né? Que 75 eu não estava nem dentro da minha mãe. Eu agradeço muito esse diretor. Só para esse que você falou agora, porque a gente estava conversando com jornalistas antes de entrar aqui. E a Alice trouxe isso que eu já tinha colocado um pouco para trás, assim. Mas é muito importante, porque isso foi escrito já no roteiro, né? Esse filme se passa em 1977. Isso é muito importante falar aqui, compartilhar com vocês, porque vocês talvez tenham preocupações parecidas. O filme é de 77. E às vezes eu acho que é um problema muito grave no drama, na dramatização do passado em obras contemporâneas, é que os autores pegam os valores de 2025 e jogam em 1899, né? Ou 1926 ou 1977. Então, uma coisa que a gente conversou, que eu conversei com a Alice, é que ela é uma mulher forte, interessante, incrível, inteligente, sensível em 1977. Ela, nem o roteiro, e isso eu tive cuidado de escrever no roteiro, não pode reagir àquela situação como uma mulher forte, interessante, sensível, inteligente de 2025. O foco da raiva dela tem que ser na completa grosseria daqueles homens. E não tanto num discurso político de 2025, onde gente daquela laia deve ser colocada no seu lugar através do discurso político. Então, isso é muito delicado, né? O Euclides, por exemplo, ele fala coisas que são muito grosseiras e horrorosas, mas ele é um homem de 77, né? Dona Sebastiana, que é uma mulher maravilhosa, ela tem um racismo muito prosaico com Clóvis, que é o menino que mora na casa dela. Dona Sebastiana nasceu em 1900. A gente está em 77, 89 anos depois da abolição. É um Brasil que se expressava de uma outra maneira. A gente conversou sobre isso. Então, essas coisas que o roteiro traz, eu acho que elas são muito importantes para um filme de 77. Eu acho que algumas palavras ali eu não colocaria num texto contemporâneo. E aí que é o mais difícil, né? E foi massa que a gente conseguiu se encontrar ali, porque, sei lá, todas essas frases que são muito importantes para diversas lutas hoje em dia aqui, lutas que fazem parte do meu corpo e da história do meu corpo, elas tinham que estar lá na entrelinha, né? Então, sei lá, isso aqui é um homem, isso aqui é um homem.